queridos colegas, venho hoje comentar um julgado do Superior Tribunal de Justiça que trabalha com o prazo da demanda rescisória, o termo a qual do início desse prazo. De todos conhecido que a rescisória pode ser interposta no prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado da demanda que ela do acordo ou da sentença que ela busca então rescindir. Só que existia uma viva controvérsia, hoje sepultada pelo enunciado de súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, de que nas hipóteses em que o último recurso interposto não tivesse sido conhecido, por exemplo, por ausência de preparo, se o início do prazo da rescisória seria do acordo ou da sentença anterior, ou se contaria a partir do trânsito em julgado dessa decisão que negou o seguimento ao recurso. Isto é, se a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso fazia com que o trânsito em julgado fosse considerado da decisão ou do acordo ou do pronunciamento judicial propriamente dito anterior. Por exemplo, a parte interpunha um recurso de apelação contra uma sentença e não realizava o preparo de que trata o artigo 511 do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça local ou Regional Federal local negava seguimento pela ausência de preparo. E aí a parte interpunha então o recurso especial, eventualmente por violação ao artigo 511. E aí se colocava a seguinte questão: o prazo para a rescisória contava da decisão que desse fim a esse recurso, versando sobre a ausência de preparo lá no Superior Tribunal de Justiça quando decidido, ou então, como esse recurso não foi conhecido pela ausência de pressuposto de admissibilidade, se esse prazo recursal deveria se contar então do pronunciamento judicial anterior. E isso poderia dar uma diferença abissal, uma diferença temporal muito grande, fazendo com que às vezes até o próprio prazo de 2 anos contados daquele pronunciamento anterior transcorresse durante ou antes, né, do julgamento do recurso para o STJ. O enunciado de súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça sepultou essa questão, no que assentou que o prazo para a rescisória somente vai contar a partir do trânsito em julgado do recurso, embora não conhecido. E o julgado, que eu estou comentando hoje, retratado, né, nessa notícia, ele aplica esse enunciado de súmula para a questão da intempestividade. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora no caso específico a parte tivesse interposto o recurso fora do prazo e reconhecido esse recurso intempestivo, ter interposto embargo de declaração e depois recurso extraordinário, que o prazo para a rescisória somente teria início, somente iniciava a sua contagem da decisão desse recurso extraordinário, da decisão que versava sobre a própria tempestividade ou não do recurso. E aí, nesse aspecto, eu entendo que o STJ não andou bem. E não andou bem porque, na questão da tempestividade, não dá para aplicar o enunciado de súmula 401 da Corte Superior. Isso porque esse enunciado tem plena aplicabilidade nas outras questões relativas ao recurso, aos outros pressupostos de admissibilidade. De fato, se a parte interpôs um recurso que não foi conhecido, mas é tempestivo, a relação processual perdura até a finalização dessa discussão se esse recurso deveria ou não ter sido conhecido, pelo que o trânsito em julgado desse processo somente vai se dar na última decisão prolatada. Agora, o fato é diferente quando a parte interpõe um recurso fora de prazo. Quando ela interpõe esse recurso fora de prazo, o trânsito em julgado já se operou. Esse recurso não mantém vívida a relação processual, pelo que o trânsito em julgado da decisão desse recurso não altera o trânsito em julgado já operado na origem pela não interposição tempestiva do recurso. Assim, o trânsito em julgado aí deve ser contado da data em que transcorreu o prazo para a interposição do recurso, sem que ele tivesse sido interposto tempestivamente. Assim, para mim, pelo menos na minha concepção, o enunciado 401 não deve ser aplicado nas hipóteses em que o recurso tenha sido interposto fora de prazo, porque aí o trânsito em julgado se opera imediatamente, independentemente do recurso interposto. Bom, são essas minhas considerações. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.